Ela roubou uma vida e agora deve pagar com o coração. Para os fãs de Corte de Espinhos e Rosas, essa é uma frase conhecida. Quer saber mais sobre o livro? Fique aí e roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, criador do blog Os Melhores Livros e do canal Os Melhores Livros. Hoje a gente vai falar sobre o livro aqui Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas, uma conhecida autora aí de sagas de fantasia. E esse livro aí ele tem sido o livro mais comentado, mais pedido lá do blog, né? Então a gente resolveu trazer também esse conteúdo aqui pro YouTube. Mas antes de eu entrar no conteúdo, na resenha propriamente dita desse livro, eu queria pedir que você se inscreva no canal, curta esse vídeo caso você goste do nosso tema, comente se você já leu o livro aqui embaixo, a sua opinião também, e envie esse vídeo para qualquer pessoa aí que você acha que possa estar gostando de resenhas desse tipo de livro. Então a primeira coisa que eu queria fazer é elogiar essa capa aqui da editora Galera, né? Acho que é uma capa muito bonita, uma capa muito bem feita, apesar de que a gente não deve julgar o livro pela capa, né? Mas é de fato uma edição muito bonita. Bom, essa história da Corte de Espinhos e Rosas, ela se passa num mundo que é dividido por uma muralha, onde abaixo da muralha, no mapa, vivem os humanos e acima vivem os féricos. A gente é transportado ali por uma vila perto da muralha, na visão da Feyre, é ela que está contando o livro em primeira pessoa, né? Então tudo que se passa, tudo que acontece é a visão dela, e ela está ali numa situação de carência, ela tem um pai que não consegue andar direito, porque ele perdeu toda a fortuna dele, e aí credores queriam mais dinheiro que ele estava devendo, atacaram ele, machucaram o joelho, então ele tem essa impossibilidade de andar. E ela tem duas irmãs também, que é a Nesta e a Elaine, que praticamente não fazem nada ali, não trabalham, não ajudam no sustento da casa. Então ela, que é a mais nova delas ali, para conseguir trazer esse sustento para casa, ela vai sempre nas matas e caça, né? E com essa caça ela vende e consegue também carne e comida para estar trazendo os benefícios para a família, né? Bom, em uma das caças que ela está fazendo, ela entra num bosque e está perseguindo um cervo. Ela é muito boa com arco e flecha. E justo quando ela vai matar esse cervo, vem um lobo gigante. E ela traz essa questão, né? Que os humanos sabem que os lobos gigantes às vezes podem ser féricos. Então ela fica se perguntando, pô, será que é um férico? Será que não é um férico? Mesmo assim, para não perder a caça, ela atira no lobo, atira também no cervo, e aí vai lá, tira a pele e vende e tudo mais, e consegue ali dinheiro que seria o sustento para a família durante algum tempo. Os humanos não sabem muito sobre os féricos ali, então ela não sabe exatamente o que pode causar aquilo lá se for um férico. Ela sabe que os féricos têm poder de se transformar em lobos, e também que eles têm alguns poderes ali sobrenaturais, né? E tudo mais, que eles são imortais, aquela coisa toda. Mas tudo é mais ou menos baseado em lendas, né, que eles têm, porque eles são povos que não têm mais contato. Bom, a partir disso ela tá lá, então, andando pela cidade, aí conseguiu o dinheiro com um pessoal que compra a pele dela, a carne dela, e fica bem claro essa situação de que as duas irmãs ali estão mais preocupadas com a vida antiga que elas tinham, uma vida de riqueza, e que não tem mais, né, já que perderam tudo. Quando ela chega em casa com as irmãs, chega então um outro lobo que exige uma reparação, falando que existe esse tratado, e aí que os humanos que matam um feérico têm que pagar com a própria vida. Então fica todo mundo desesperado ali e tal, e aí ele oferece uma outra saída, que seria ela entregar a vida para os féricos, mas não morrer, mas sim ir lá viver no mundo dos féricos, que se chama Prythian. Então, claro, para não morrer, ela aceita ir lá viver com os féricos, e aí parte nessa jornada com esse lobo, que é o Tamlin. Ela vai descobrir quando chega lá na corte primaveril, que é onde eles moram, que é a primeira corte do mundo de Prythian. Um fato bem interessante que eu vi em poucas resenhas, né, é que já no primeiro
antes do primeiro capítulo, eles apresentam aqui um mapa de Prythian, né? Então aqui embaixo são as Terras Mortais, aqui a muralha que se separa, e aqui a Corte Primaveril, né? Que é onde eles ficam ali, vivendo na casa do Temmin e tudo mais. E esse mapa, né? Ele é estranhamente parecido com o mapa da Inglaterra, que não sei se é uma inspiração, mas para mim me lembra muito, né? O mapa da Inglaterra. Não sei se ela pensou nisso também, mas a geografia ali me lembra um pouco. Mas tudo bem. Então ela é levada ali pela muralha, acorda lá na Corte Primaveril e dá de cara então com o lobo, que se transforma numa figura humanoide ali, né, com algumas diferenças, mais alto e alguns olhos de cores diferentes e tudo mais. E aí vai conhecer o Temmin na sua figura humana. Já de cara ela olha que ele é um homem lindo, musculoso, gostosão, não sei o que, tudo mais. E só que ela olha pra ele e vê que ele tem uma máscara. E ela começa a reparar que todo mundo que mora naquela corte primaveril ali tem também uma máscara. E aí ela entende, né, depois, que existe uma maldição que faz com que ninguém daquela corte possa tirar essa máscara. E é desse contexto, né, que se tira que esse livro ele é inspirado, ou que é uma releitura da Bela e a Fera, né? Então, basicamente a gente tem a Bela, que é a Fairy, indo lá conhecer a Fera, que é o Temmin, né, que ele tem essa maldição e que teoricamente só a Fairy vai poder tirar essa maldição dele. Bom, ela tá ali na Corte Primaveril, ela tem todos aqueles preconceitos contra os féricos, porque tanto féricos não gostam dos humanos, quanto os humanos não gostam dos féricos. Ela tá lá, então oferecem um banquete para ela. Ela não quer comer, porque ela acha que a comida vai estar envenenada. E eles falam assim, bom, tudo bem, se não quer comer, deixa aí então. E aí ela começa a pensar em maneiras de fugir. Aí é designada para ela uma criada ali da corte, que se chama Alice. A Alice vai lá, vai dar banho nela, vai ajudar ela com roupas e tudo mais. Então a Fairy ali, já desde o primeiro momento, começa a pensar em como fugir. E resiste o máximo que ela pode, até para comer a comida deles, mas depois acaba que não consegue, vê que a comida é maravilhosa e tudo mais. E, enfim, aí vão passando os dias e tal. Ela ainda tá bem ressabiada com eles, quando ela vê a figura do pai dela fora da janela, e ela fala, meu pai veio me resgatar e tudo mais. Ela vai lá, tenta fugir de encontro ao pai dela, até que o Temmin não deixa, impede que ela vá lá com o pai dela. Ela fica revoltada, e ele fala, não, isso aí não é seu pai, é uma criatura mística, se chama Puka, e ela tá te atraindo para uma armadilha aí, pra te matar, enfim, não sei o que. Então, teoricamente, é a primeira vez que ele salva ela de uma criatura mística. E ela, de fato, entende, depois ela percebe que não era o pai dela, era só uma criação da imagem dela. E assim que ela começa, aos poucos, então, a até conversar com o Temmin e a ter confiança para cantar na mesa e tudo mais. Mas ela não desiste dessa ideia dela de fugir. Aos poucos ela vai conhecendo um amigo do Temmin também, que é o Lucien. O Lucien também usa máscara, ele tem um problema no olho, que depois é explicado o porquê que ele perdeu aquele olho dele. E ele é uma espécie aí de amigo, mas também mensageiro da Corte Primaveril, então ele serve ao Temmin como se fosse um diplomata e tudo mais. Bom, a Fairy não tem muito o que fazer ali, então ela fica na biblioteca. Ela vê que tem uma biblioteca enorme ali, que ela poderia tirar muito conhecimento, mas ela não sabe ler. Então, aos poucos, ela começa a desenhar algumas palavras, a escrever algumas palavras num caderno, ali numa folha, para tentar aprender e tentar ver o significado daquilo. E aí ela é interrompida justamente pelo Temmin, que vai falar, pô, o que você está fazendo e tal. Ela joga aquilo lá fora, achando que ele não vai ver. E nessas andadas ela pela biblioteca, o intuito dela era escrever uma carta para os pais, né? Mas ela vai aprender várias coisas, né? Ela vai aprender, por exemplo, a divisão do mundo feérico, né? Com 7 cortes, né? As cortes com nomes de estações do ano, né? Então temos a corte primaveril, a corte outonal, invernal, estival, crepuscular, diurna, noturna aqui em cima.
E tem uma ilha aqui, que é Hybern, que é como se fosse um reinado que não faz parte de Prythian aqui do mundo férico. Então ela aprende isso nos livros que ela lê, ela aprende sobre algumas criaturas mágicas e ela aprende também sobre um ser chamado Suriel, que é um ser que não pode mentir. Então ela já na busca de como fugir, né, já que ela é impedida de mandar carta, ela pensa em ir atrás desse Suriel. Bom, aí então ela vai se aproximando do Lúthien, ela vai cavalgando com ele pela floresta. Em uma das cenas eles passam por um ser místico lá, na qual se eles olham para esse ser místico eles poderiam morrer, então ela fica com muito medo, mas aquele ser místico passa, e aí o Lúthien explica para ela o que seria aquele ser místico. Quando eles chegam depois na corte primaveril, o Témmin vai e fala, não, vou caçar esse ser aí, vou matar, e ele vai e mata, e aí que ela percebe que o Témmin, ele é um grão senhor férico, né, ou seja, a pessoa que rege toda aquela corte ali, né, que é como se fosse um mini rei daquele ambiente em que eles estão. Então ele caça aquele ser, ela percebe já que ele é muito poderoso e já começa a pensar que ele não é tão mal assim, já configurando aí um princípio de síndrome do Estocolmo, né, que é quando você se afeiçoa pelo seu sequestrador, o que é bem problemático, assim, mas acontece no livro. Então, dando andança, aí ela vai lá e ainda não desistiu, né, de fugir, e ela pede para o Lúthien como que ela poderia criar uma armadilha para pegar esse tal de Suriel. O Lúthien fala para ela que os Suriel, eles são incapazes de resistir a uma galinha com cheiro de sangue. Ela vai lá e pega uma galinha e leva lá no meio do mato. E aí, justamente quando ela consegue pegar o Suriel, ele fala várias coisas, entre elas, fique perto de Témmin. E aí, quando ela tá quase tirando já o que é a tal da maldição, chegam uns seres malvadões ali, que são os Noga, e começam a caçar ela ali, não sei o que. Ela consegue ali matar 2 daqueles seres, mas quando ela tá próxima, né, de eles matarem ela, o Témmin chega a Salvador e salva ela daqueles seres místicos malvadões que estão ali, né? E aí ela já morrendo de medo e tal, tudo mais, volta pro castelo, tem uma conversa ali na qual eles se aproximam um pouco mais, e aquela história que o Suriel contou de fique com Témmin, fica batendo na cabeça dela, e faz com que ela pense muito, né, no Témmin e no quanto ela estaria protegida ficando com ele. Nesse momento ele vai ler um poema para ela, algo nesse sentido, e ela percebe que ele fez esse poema justamente com aquelas palavras que ela tinha escrito quando estava tentando aprender a escrever. Então já começa ali a criar uma romantização entre esses dois personagens, né? E isso é muito presente nesse livro. Ele é um livro muito mais sobre o romance desses dois personagens em si, do que sobre a magia, né? Então é um romance com magia de fundo. E aí começa então de fato ela assim a criar já uma certa admiração pelo Témmin. Logo depois ele também fala para ela que ela não precisa fugir, que a família dela tá melhor ali sem ela. Eles estão, enfim, enfeitiçados, achando que ela foi cuidar de uma tia rica e que tudo deu certo na vida deles e que eles estão sendo bem assistidos, então que ela não precisaria se preocupar. Aí ela, bom, desiste de fugir porque sabe que vai ser impossível, sabe que os pais dela estão melhor, e continua ali naquele mundo. Pede para ele, não tem nada para fazer, então me dá um estúdio de arte aqui. Daí ela começa a pintar, cria uma outra conexão, porque tudo que ela pinta, que não faz muito sentido ali na tela, ele olha e consegue identificar o que ela está pensando quando ela pinta aquilo. Então vai criando uma conexão muito forte entre os dois, né? Naquela onda de romance. E sintomático, assim, porque talvez só seja possível acontecer essa
aproximação, porque todo mundo na vida dela sempre tratou ela mal, sempre tratou ela que nem um lixo, e aí alguém que trata ela minimamente bem já é responsável para que ela comece a se apaixonar. Bom, então ela continua ali andando, cavalgando com o Lucien, com o Tamlin já se afeiçoando com ele, e vê outras criaturas místicas, tenebrosas, como o Ator, que é uma espécie de demônio. Dentro do castelo, quando ela está lá, de forma bem conveniente, ela fica ouvindo conversas por trás da porta, sem que eles percebessem, o que é bem engraçado, porque eles são seres mágicos, então com certeza eles saberiam que ela estava ali. E aí depois, no final do livro, tu vai entender por que eles permitiam que ela ouvisse aquela conversa. Na verdade, eles estavam fingindo, né, que não estavam percebendo que ela estava ouvindo, algo nesse sentido. Bom, então ela tá ali vivendo e tudo mais, quando chega a época do Calanmai, que é uma espécie de saudação à primavera, e essa saudação à primavera, o Tamlin, que é o grão-senhor da corte primaveril, ele deve ir lá num local que é meio sagrado para eles, tomar um bagulho muito doido, e isso faz parte de um processo para recriar o poder deles para o próximo ano. Eles explicam por cima para ela que é um festival sagrado, mas que ela deveria se trancar no quarto, porque seria muito perigoso para ela sair. Mas mesmo assim, ela de uma maneira tola, né, porque ela faz bastante coisas se arriscando em demasia nesse livro, ela resolve ir lá ver qual é desse Calanmai, e quando ela chega lá, já é abordada por 3 féricos malvadões que tentam assediá-la de alguma forma, e ela é salva por um homem, na verdade um férico, lindo, musculoso, maravilhoso, ou mais bonito que ela já viu na vida, que é o Rhysand, que é quando esse personagem é introduzido na história. Então vemos ali que ele salva ela daqueles caras ali, e meio que começa a tirar com a cara dela ali, fala algumas coisas, e ela com medo fala, não quero nada contigo, e dá uma vazada dali. Quando ela é resgatada ali pelo Lucien, que leva ela de volta para casa e fala, não, tu não pode ficar aqui, tu tá louca, isso aqui é um ritual onde o Tamlin deve copular com uma férica, e se ele sentir teu cheiro, ele vai vir atrás de ti, então foge daqui, senão ele vai te agarrar à força. O que de fato é uma outra coisa muito agressiva para estar retratado num livro, assim, né? Mas, enfim, existe esse ritual muito louco aí de recriação dos poderes dos féricos. Então ela vai para casa e aí ela fica lá na corte lá, esperando. Quando o Tamlin chega, já ainda sob o efeito daquela poção muito louca que ele toma para realizar o Calanmai, e começa a falar do que aconteceu, ela dá uma brechinha de ciúmes, ele dá uma mordida lá no pescoço dela, não sei o que, e já cria ali uma chama entre os dois, mas mesmo assim ela fala, não, sai daqui que eu não quero. E aí ele vaza ali, vai para os aposentos dele, mas ela já fica com aquilo na cabeça de, pô, eu tô com ciúmes dele, não sei o que, por quê. E quando tá no outro dia, ela tá lá conversando com o Lucien e com o Tamlin na sala, durante o jantar, e chega o Rhysand, e a gente vai descobrir que o Rhysand, ele é um emissário malvadão da comandante daquele reino que se chama Amaranta. Então, quando chega o Rhysand lá, o Tamlin e o Lucien tentam esconder ela através de magia, mas o Rhysand ali é um cara muito fodão e tal, e percebe que ela tá ali. Inclusive ela narra bastante a questão do gosto muito forte de metal na boca, que é quando tem muita magia envolvida. Mas ele desfaz a magia e começa a ler a mente dela, esse é o poder dele. E ele pergunta qual que é o nome dela. Ela fala que é Claire Bador, porque ela sabe que ele tem a capacidade de ler a mente dela, então ela não quer demorar muito para que ele desconfie. Então ele aceita aquilo. O Tamlin e o Lucien imploram para que ele não conte para tal da Amaranta, e mesmo assim ele pega e fala assim, vou contar e não tô nem aí porque vocês querem. Então ele vai embora, e aí o Tamlin explica que aquele mundo ele era governado por 7 grãos-senhores, mas essa Amaranta chegou vindo de Hybern,
e dominou a porra toda ali, e que ela é a malvadona. E eles falam, ó, você tem que ir, porque ela vai querer te matar, eles não gostam dos humanos, e você tem que ir embora amanhã. E aí, antes de ir embora, eles se beijam, uma cena super romântica, e fazem amor pela primeira vez no vídeo, no livro. E então, na manhã seguinte ali, ele põe um feitiço nela e leva ela até a casa dos pais, mas eles já não estão mais numa casa, eles estão numa espécie de palacete ali. Na verdade, é a casa do pai, né? A mãe dela faleceu. Já antes da história aqui do livro em si. Então ela tá lá, conversa com as irmãs, conversa com o pai, vê que a Nesta sempre fica com um pé atrás com ela, até que ela vai falar, pô, Nesta, o que aconteceu que tu tá assim comigo e tal? E ela fala, pô, eu não acreditei nunca nessa tua história aí que tu foi cuidar de uma tia. E ela descobre que a Nesta foi atrás e que percebeu que não existia tia nenhuma, que era tudo um feitiço e tudo mais. Mas ela fala, então não conta pra ninguém aqui, deixa eu só te contar o que aconteceu até agora. Conta toda a história do que está acontecendo em Prythian ali pra irmã Nesta, e que eles deveriam ir pra longe, né, não ficar por ali, porque o medo dela é que toda hora que eles estão ali na corte primaveril, que aparecem esses monstros e tudo mais, é mencionado como se tivesse um tipo de praga, né, que estaria descendo e vindo em direção à corte primaveril e poderia ir até o mundo dos humanos futuramente. Então ela tem medo que essa praga chegue ao mundo dos humanos, o pai e tal. Mas o pai dela tá ali bem pra caramba, porque os negócios deles de fato prosperaram. O que ele achava que ele tinha perdido navios que tinham ido fazer comércio, na verdade os navios voltam cheios de dinheiro. Ela percebe então que foi o Temmen que fez tudo aquilo, que ajudou o pai dela, que ajudou as irmãs, fica muito grata e começa a pensar que de fato ela ama ele e que gostaria de estar com ele. Logo depois ela tá ali passando pela cidade, ela não gosta daquele palacete que ela vive, então ela quer ir até a antiga casa dela. E passando ali pela cidade, ela é confrontada com um incêndio, né? E aí falam, a casa dos Bedor pegou fogo e eles morreram. Então ela percebe que o fato dela ter dado o nome lá pro tal do Rysand causou ali a morte da Claire Bedor. Ela entra em pânico, resolve contar para a família dela o que aconteceu e fala, não, eu tenho que voltar lá, eu tenho que ajudar, mesmo ela, né, não tendo poder nenhum, ela quer voltar lá, ajudar, quer ficar com o Temmen e quer, enfim, ajudar nessa história. Porém, chegando lá na corte primaveril, não existe nada mais lá, só apenas uma criada lá que ainda tá, que é a Alice, e ela fala, pô, Alice, tá tudo destruído aqui, o que aconteceu? E a Alice fala, pô, tu é muito burra mesmo, tu é tola, como é que tu não percebeu o que tu tinha que fazer para acabar com a maldição? Então a Alice começa a contar a maldição, conta da história da Amaranta, que ela veio de Hybern, mandada pelo rei de lá, que ela dominou todo mundo ali, que ela subjuga essas pessoas, que ela deixa eles apenas com uma fração do poder que eles têm, e que ela controla tudo isso. Sendo ali então a manda-chuva geral daquele reino, subjugando todo mundo e massacrando todos aqueles que são contra ela. Um dos quais que era contra ela era o Temmen. E aí, no que ele achou que fosse ser algum tipo de pacificação lá, há 49 anos atrás, ela convida eles para um baile de máscaras. E quando eles estão lá, ela lança aquela maldição para que eles nunca mais pudessem tirar a tal da máscara. E fala assim, não, eu só te libero dessa maldição se você se tornar o meu amante. E aí então a Alice está contando essa vinda, né, e de como realizou esse baile de máscaras ali, na qual a Amaranta tinha proposto para que o Temmen virasse seu amante, e ele não aceitou, e que ele falou essa frase ali de que até a irmã dela preferia estar com o humano do que com ela. E tudo basicamente dessa maldição é explicado nas páginas 292 e 293 dessa edição, que eu vou ler um trecho aqui, que começaria aqui. Encolhi o corpo já sabendo o que Alice diria quando ela apoiou as mãos nos quadris e continuou. Você pode adivinhar como a Amaranta tomou isso?
mas ela disse a Temmin que estava com um humor generoso. Disse a ele que daria a chance de quebrar o feitiço que lançara a fim de roubar-lhe o poder. Temmin cuspiu no rosto de Amaranta e ela gargalhou. Disse que ele tinha 7 vezes 7 anos antes que Amaranta o reclamasse. Antes que ele tivesse de se juntar a ela sobre a montanha. Sobre a montanha é onde é a corte dela ali, o castelo dela, o local sagrado deles, em que ela fica ali subjugando os outros. Se quisesse quebrar a maldição, precisaria encontrar uma humana disposta a se casar com ele. Mas não qualquer garota, uma humana com gelo no coração, com ódio por nosso povo. Uma garota humana disposta a matar um férico. O chão tremeu sobre mim e fiquei grata pela parede na qual estava encostada. Pior, o férico que ela matasse precisava ser um dos homens de Temmin, enviados para o outro lado do muro por ele, como cordeiros para o abatedor. A garota só poderia ser trazida para cá a fim de ser cortejada caso matasse um de seus homens em um ataque não provocado, caso matasse apenas por ódio, exatamente como Júrian fizera com Clitya. Assim, ele poderia entender a dor da irmã de Amaranta. Então a Alice está explicando a questão de toda a maldição ali, que ela teria ali 49 anos e que ela estava ali nos últimos 3 dias para dizer eu te amo pro Temmin, para acalmar a maldição quando ela foi embora, e por isso ali a Amaranta tinha voltado para reclamar, para que ele se tornasse ali um escravo dela, e ela fica se sentindo culpada e tudo mais, o que é bem louco, né, porque ela não para de pensar que todo esse sequestro dela foi feito de maneira premeditada, e enfim, a história vai indo ali, e ela pede pra Alice assim, o que eu posso fazer aí, como é que eu posso chegar lá sobre a montanha para tentar dizer eu te amo pro Temmin e quebrar a maldição. A Alice diz que acabou, não tem mais o que fazer, mas se ela quiser ir, e ela tá aqui o caminho. Ela vai lá e leva a Feri para sobre a montanha. Lá em sobre a montanha, ela começa a andar, a procurar o Temmin, e ela demora ali uns 5 segundos até ser encontrada, né? Obviamente ela está no centro do poder da mulher mais poderosa da existência do mundo ali. Então ali sobre a montanha ela dura lá os 5 segundos dela até ser capturada e levada para Amaranta. Quando ela chega e encontra a Amaranta pela primeira vez, ela descreve ela como uma mulher não tão bonita. Tem muito essa questão de sempre descrevendo a pessoa como bonita ou não e tal, não sei o que. Ela descreve a Amaranta como uma mulher não bonita e vê o Temmin do lado dela, apático, sem poderes, depressivo, e já imediatamente berra, Tamlin, eu te amo, não sei o que, mas a maldição já não adianta mais nada para a questão da maldição. Bom, a Amaranta vai matar ela ali, mas como ela é uma vilã muito sádica, ela fala assim, não, eu poderia te matar, mas seria muito leve para você. Eu quero que você participe de 3 desafios aqui, e se você ganhar esses 3 desafios, você vai libertar, eu vou te libertar, eu vou libertar também o Temmin. Ou então, você pode desvendar um enigma que eu vou te lançar aqui, seria isso, ou então você tem que enfrentar a morte. Então a Feri fala, bom, não tem muita opção, né? Não quero morrer, vou enfrentar esses desafios aqui. A Amaranta fala o enigma, na hora qualquer leitor já consegue perceber que a resposta do enigma é amor, mas como leitor eu fiquei assim, cara, não vai ser amor, né? Mas de fato é amor. Ela vai lá para as tarefas, porque ela, claro, não consegue desvendar o enigma, que para mim não me pareceu nada complicado, mas para ela ali parecia super complicado. E fica ali esperando pelas tarefas. A primeira tarefa que ela tem de fazer, ela é jogada ali num poço, e ela descreve que vem uma minhoca gigante atrás dela. Me incomoda um pouco essa descrição do personagem como minhoca gigante, né? Geralmente quando a gente vê outros livros que tem geralmente esse mesmo personagem sendo uma minhoca gigante, ele é descrito com um nome, esse é um ser tal, não sei o que, por exemplo, ali em Duna, né? Mas enfim, essa minhoca gigante fica atrás dela, ela percebe que a minhoca é cega e consegue montar uma armadilha para matar a minhoca, só que
ela se machuca muito, ela quebra um braço nessa tarefa e fica ali quase ardendo em febre e tal. E ela percebe que existia um sistema de apostas dos féricos em cima dela, como se o que ela estava vivendo ali fosse um entretenimento para aqueles féricos, né? E ela percebe que o único que apostou na vitória dela seria o Rysand. E ela fica, pô, então será que ele acha que eu vou vencer e tudo mais? E, enfim. Aí a Amaranta manda ela de volta pra cela e chega lá o Rysand e vai ajudar ela. Alguns dias antes o Lucien já tinha ido lá se arriscado para ajudar ela com alguma outra coisa, mas nesse momento ela tá ali com o braço quebrado, ardendo em febre, sentindo que a morte está próxima. Chega o Rysand e fala, eu posso te salvar aqui, mas tem uma condição, que é, para sempre na tua vida tu tem que passar 10 dias comigo lá na minha corte noturna. Ela fala que não, que é um absurdo, não sei o que, ela tenta negociar. Não, eu passo só 5, pô, afinal ela vai morrer, né? Então ela acha melhor ser ali sequestrada por 5 dias do que morrer. E eles chegam num acordo de que seria 7 dias. E aí ele cria uma conexão com ela e essa conexão fica estampada na pele dela como forma de tatuagem. Vai embora, salvou ela, mas fica ali com forma de tatuagem. E entre as tarefas, ele fica meio que assediando ela de uma certa forma, dando um tal de um vinho lá pra ela beber, e ela fica muito doida e fica ali dançando pra ele, não sei o que, perde a vontade dela. E é bem complicado essa questão de ser retratado isso no livro, assim, de ele fazer isso com ela. Mas enfim, ele leva ela para festas, ele põe vestidos decotados para ela, semi-transparentes, então ele começa a tratar ela como posse dele e claro, incomoda ela, mas ela tá ali, né, lutando para sobreviver e enfim. A segunda tarefa, ela tá ali numa espécie de calabouço, na qual tá descendo um teto para cima dela, um teto cheio de espinhos, e ela tem 3 alavancas, cada uma das alavancas daria uma resposta para uma pergunta que é feita lá, e ela não faz a menor ideia do que responder porque ela não sabe ler, né? Então ela não sabe o que está escrito em cada uma das alavancas ali. O teto vai descendo, ela descobre que o Lucien seria atingido antes dela ali, morreria antes dela. E, bom, quando ela já vê que o teto vai esmagar, ela pega uma alavanca e tenta mexer, mas ela sente muita dor e ela pensa no Rysand. Ela tenta mexer aquela alavanca de novo, não consegue, tenta mexer outra alavanca, não consegue, até que ela vai na terceira alavanca, mexe a alavanca e consegue, e vence, né, aquela prova e salva a Lucien. E ela percebe que foi a atuação do Rysand que salvou ela daquela prova e tudo mais. Bom, ele continua lá levando ela para os bailes e fazendo ela dançar na frente daquela corte toda, entreter todo mundo. Até que em determinado dia ele não dá a bebida para ela. Aconteceu alguma coisa ali que ele ficou chateado e não dá aquele tal do vinho para ela que transforma ela e que ela não lembra de nada depois. Então a Fairy foge da festa, ele vai para uma espécie de corredor, acaba encontrando o Temelin. Eles se beijam calorosamente, aquela questão toda. E são surpreendidos pelo Rysand, que fala: Temelin, você é louco, você vai morrer se continuar se comportando assim, vai embora daqui. E fica dando uma dura na Fairy, dizendo que ela não podia fazer aquilo, que ela estava arriscando. Aí então ele sente que a Amaranta está vindo e dá um beijo à força nela. Mais uma vez, né, assediando a Fairy e mostrando que todo mundo só trata ela como lixo o livro inteiro. Mas salva ali da Amaranta, porque se ela tivesse visto a Fairy com o Temelin, ela teria ficado irada. Bom, tudo vai andando ali, até que chega a terceira prova, que é a maior reviravolta, digamos assim, na qual a Fairy seria libertada se ela tivesse coragem de matar 3 féricos inocentes. Então ela fala assim: bom, nunca matei ninguém inocente, mas
ou é a vida deles ou a minha, e ela teria que matar enfiando uma estaca no coração. Então ela vai lá, mata o primeiro, e eles estão encapuzados, né? Então tem uma espécie de sei lá, brutamontes ali atrás deles que tira o capuz e ela tem que enfiar a adaga no coração. Então ela enfia lá no primeiro, que tá desesperado, enfia na segunda mulher ali que não tá tão desesperada assim, que tá meio que rezando e tal. E quando vai tirar ali o capuz do terceiro férico, para mim dava indício que seria o Lucien, que já tinha sido colocado junto com ela numa outra prova. É feita aquela questão toda ali de mistério sobre quem é aquela terceira pessoa, e quando o Brutamontes ali tira o saco da cabeça ali da terceira pessoa, é o Tamlin. Então ela percebe que ela teria que matar o Tamlin, e ela olha pro lado da Amaranta e tá lá o Atro lá, que é o tal do diabo, que é um ser místico do mal ali, e se tinha transformado na figura do Tamlin. Então ela fica olhando e fala, pô, como é que eu vou ter que matar ele? Isso não é justo, não sei o que, blá. Aí a Amaranta fala assim, a vida não é justa mesmo, algo nesse sentido. E a Feri fica ali em choque, porque teria que matar o seu amado. Só que ela lembra de todas aquelas vezes que ela estava lá na corte primaveril, e de forma bem conveniente eles deixavam a porta aberta, e numa dessas vezes ela lembra que o Lucien fala para o Tamlin assim, você tem um coração de pedra mesmo. E ela fica, pô, mas é claro que eles deixaram a porta aberta para que eu ouvisse ali e tal. E se o Tamlin tem um coração de pedra mesmo, eu não vou conseguir matar ele. Então ela vai e enfia a adaga no coração do Tamlin, e a adaga se quebra, porque de fato ele tem um coração de pedra. E ali a Amaranta deveria liberar os dois e também acabar com a maldição. Porém, ela não faz, ela fala assim, eu disse que eu ia liberar vocês, mas eu não disse quando. E aí começa os outros féricos, não, isso é injusto, não sei o que, você tem que liberar ela. Então ela tá ali protestando, não, mas eu cumpri, você tem que me liberar agora. Os outros féricos dizendo que não é justo também. O próprio Tamlin ali incomodado, você disse que ia libertar ela, não sei o que, como se a palavra de uma mulher sanguinária do mal tivesse algum valor, né? Então ela age magicamente ali, começa a quebrar os ossos da Feri, e quando a Feri tá num último suspiro de vida, ela grita, é o amor, a resposta do enigma é o amor. E aí toda aquela maldição se acaba, o Tamlin recebe os poderes de volta, ataca a Amaranta, que ficou fragilizada, e a Feri morre. Só que você sabe que ela não pode morrer porque ela tá contando o livro, né? Enfim, mas ela morre, sai do corpo, e ela é salva justamente que ela tem essa ligação com o Rysant. E ela começa a ver toda aquela cena pelos olhos do Rysant. E aí matam a Amaranta, acaba com a maldição, ela vê o Tamlin sem a máscara, blá blá blá. Até que ela acorda de súbito no corpo dela, e só que ela olha, ela tá diferente, os dedos estão mais longos, e ela percebe que ela foi transformada em férica. E assim, tanto o Tamlin quanto o Rysant falam pra ela, desculpe, mas era o único jeito. Bom, eles voltam lá pra corte primaveril e vão viver felizes ou, sei lá, tristes para sempre, né? Então, lembra muito, claro, a Bela e a Fera, porque ela, de fato, a maldição tem a ver com ela. E uma coisa interessante que eu nunca vi em nenhuma outra resenha, né? Que o nome do livro é Corte de Espinhos e Rosas. Aparentemente não existe nenhuma corte de espinhos e rosas nesse mundo de Preaching. Porém, né, em diversas passagens do livro, ela se refere a ela mesma como uma humana cheia de espinhos, no sentido figurado. Então, corte de espinhos seria, né, referente a ela, e rosas é porque a corte primaveril ela é coberta de rosas. Então, é por isso que é o Corte de Espinhos e Rosas. Então esse é o resumo geral da obra aqui e tudo mais, né? É uma leitura que passa voando. Muita gente fala que a primeira parte do livro ela é muito arrastada. Eu não acho. Eu acho que livros de fantasia tendem a ter que ser mais explicativos no começo. Eu acho que é um livro complicado em algumas questões, porque ele traz muitas questões de relacionamento abusivo, síndrome de Estocolmo, a parte de assédio ali do Rysant, que é bem difícil de ler. E me preocupa um pouco
a romantização dessas questões ali e tudo mais. Mas, ignorando-se isso, né, é uma leitura rápida e fácil, assim, uma linguagem muito simples. Outra coisa, então, que me incomoda um pouco é essa forma da menina tola, humana, que se apaixona por um ser místico de caráter duvidoso, e aí se desenrola a história, que é uma forma desse livro, né? A gente pode ver em outros livros, como, por exemplo, A Rebelde do Deserto, O Povo do Ar, enfim. Cada livro tem essa particularidade, mas é meio que um lugar comum, assim, e tudo mais. Então, de ponto positivo, é claro, a leitura desse livro aqui, né? É um livro muito simples de ler, apesar das 431 páginas, né? Então isso aqui dá para terminar em uma semana, por exemplo. Mas é uma leitura que não dá para ser feita sem esse disclaimer, digamos assim. E também existem algumas cenas hot ali e tal, mas nada demais. Dizem que a partir do segundo livro, que a Sarah J. Maas, ela intensifica essa questão do hot, mas também muitas vezes ela fica utilizando dessa construção de relacionamento entre os dois ali. Outra coisa que me preocupa bastante é que tudo dá indícios de que vai ter um relacionamento dela com o Rysand no próximo livro, que é algo que é esquisitíssimo, mesmo que ele tenha atuado para salvar a vida dela ali. A forma como ele se aproveitou e fez essa questão do assédio é muito complicado. Então essa é a minha opinião sobre o livro. Assim, ele é um livro que é fácil de ler, mas ele traz temas bem espinhosos aí, para parafrasear o título do livro, que me incomoda um pouco como leitor, principalmente porque eu vejo muita gente romantizando essas histórias aí e tudo mais. Acho que é o livro de fantasia mais hypado aí do momento, né? Livro aí que dificilmente tu vê alguém que gosta de fantasia que não leu. E não sei se você concorda aí com os meus pontos, se você discorda, deixe seu comentário abaixo. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de livro, né? Envie esse vídeo para a pessoa. E curta, comente, você vai estar ajudando o canal. Muito obrigado e até a próxima.